Olá, eu sou Honório e esse é o programa Coisas das Antigas do canal Histórias ou Histórias. Vocês podem ver, eu estou dentro de um ringue. Mas por quê? Porque para descontrair nós vamos dar umas porradas na cara de meia dúzia. Desafiar meia dúzia de pessoas para vir aqui brigar com a gente. Por que eu estou dentro de um ringue? Se inscreva no nosso canal e nós vamos contar isso para você. Na verdade, estou dentro de um ringue com duas luvas, mas brincadeiras à parte, embora a vontade seja grande, não vou bater em ninguém não. E acredito até que vocês, nossos seguidores, gostariam de estar aqui para brigar com muita gente. Mas não é isso. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos explicar para vocês da onde vem o termo salvo pelo gongo. Tem duas versões, uma delas não tão bonita, inclusive da qual indiretamente, graças a Deus, indiretamente eu também já fiz, eu não, mas os meus descendentes já fizeram parte dessa história, e outra mais agressiva, lutadora, nesse sentido. Salvo pelo gongo. Num primeiro momento, numa primeira versão, esse termo, salvo pelo gongo, ele remonta do século XVII, 1601 a 1700, da Inglaterra. Pessoas eram acometidas de uma doença, de um problema chamado catalepsia. Catalepsia é um mal que acomete uma pessoa e para todos os órgãos, e essa pessoa é dada como morta para tudo. E ela é enterrada. E depois de muito tempo, provavelmente num próximo enterro, ao exumar o corpo, descobria-se que essa pessoa estava viva. Sim, ela tinha sido enterrada viva. Quando eu disse que meus descendentes têm parte nessa história, é porque em função de uma catalepsia, isso dizia uma das minhas tias já falecida. Ela dizia que 2 tios delas tinham sido enterrados vivos. Um morreu, foi enterrado. Quando, segundo o tio, morreu anos depois e foi enterrado no mesmo túmulo, ao exumar o corpo, descobriu-se que o cadáver estava de bruço. Ele tinha sido enterrado vivo. Terrível, né? Mas como resolver esse problema se naquela época, no século XVII, 1601 e 1700, a medicina não era tão avançada como é hoje. Então eles criaram um caixão seguro. Nome estranho, mas é verdade, o caixão seguro. O caixão, ele era enterrado num túmulo que tinha um buraco do caixão e no túmulo, e nesse caixão uma corda descia de um sino, entrava num buraco no túmulo, do túmulo passava no caixão e era preso na mão, a corda era presa na mão do corpo do cadáver, suposto cadáver. Se ele estivesse vivo, ele puxaria essa corda e tocaria um sino, um gongo. E a partir disso, entendia-se que a pessoa estava viva e corria-se no cemitério para desenterrar essa pessoa que estava viva. É lógico que isso gerou uma confusão muito grande, porque de 1000 pessoas, talvez um tivesse catalepsia, mas vocês imaginem
um corpo com uma cordinha com um sino na mão. E toda vez que esse sino tocava, significava que a pessoa estava viva, inclusive depois de ter sido enterrada. Então vocês imaginam uma confusão quando dava um temporal, e no mais às vezes um temporal com ventos, e os sinos começavam a balançar e a tocarem, não porque a pessoa estivesse puxando a corda, mas porque o vento estivesse balançando o sino. Então isso, lógico, gerou uma confusão, porque todo mundo corria no cemitério a toda hora achando que a pessoa estava viva, e na verdade não estava. Era uma ação do temporal, do vento. Mas essa versão, salvo pelo gongo, surgiu disso daí. Surgiu do século XVII, né, dessa intenção de não permitir mais o enterro de pessoas vivas pelo problema de catalepsia. A versão do ringue, da luta, diz o seguinte: os lutadores, eles eram muito caros. Mas caros por quê? Porque investia-se muito dinheiro nos lutadores, treinos, uma alimentação diferenciada, a sociedade numa luta, apostas, então todo jogador envolvia muito dinheiro. Lógico, né, alguns não se recuperavam das pancadas, no mais às vezes na cabeça. Então, qual foi a situação que se encontrou para evitar um mal maior para o lutador? Iniciava-se a luta com o toque da campainha, o toque do gongo, e começavam a se digladiar. E quando o lutador ele estava cambaleante, ele estava dando sinais de não conseguir mais parar em pé, a falta de orientação em função das pancadas, geralmente ele caía, tocava-se o gongo e parava-se a luta. Esta segunda versão, salvo pelo gongo, muitos jogadores foram salvos de um mal maior, seja hemorragia interna, um problema patológico, talvez irrecuperável, pancadas em órgãos como rins, né, que poderiam resultar num problema muito maior, eram evitados porque eles estavam, quando eles estivessem assim, no meio do ringue, onde eu estou, ao ir para o canto onde estava o empresário, né, ao se dirigir para o canto, eles se mostravam desorientados. Quer dizer que a pancada na cabeça tinha sido muito forte, né, na nuca tinha sido muito forte. Então, geralmente, eles caíam e seguravam na corda, e aí tocava-se o gongo. Eles seguravam na corda não para tocar o gongo, mas para conseguir ficar em pé. Era o sinal de que eles não estavam bem. Então, tocava-se o gongo, a luta parava e muitas vezes interrompia-se a luta aí, ou continuava uma outra luta. Então, existem essas duas versões. Salvo pelo gongo no cemitério, o que seria cômico se não fosse trágico, saber que uma pessoa foi enterrada viva, e daí colocava-se um sino do túmulo para o caixão na mão do defunto, mas que causou uma grande confusão, como eu disse inicialmente, batia aquele vento forte e tocava o sino, corre lá que a pessoa está viva, e era o vento. E salvo pelo gongo no esporte, na luta, no boxe, onde inicialmente essa expressão veio para interromper uma luta, para evitar uma derrota, mas não uma derrota esportiva, mas uma derrota física, e até, né, na questão saudável, a pessoa salva pelo gongo. Lógico que nós contamos essa história, esse termo para vocês, mas se você gosta desse tipo de programa, dessas curiosidades que nós esclarecemos, mande um e-mail para a gente,
tem fotos, tem dados, tem histórias, manda pra gente. E nós vamos com certeza esclarecer, pesquisar e esclarecer isso para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, lógico, e alguns deles saberão algumas coisas que de repente não saibam o significado e quer que nós esclareçamos. E nós vamos pesquisar, nós vamos correr atrás e mostrar para vocês o real significado dos termos ou das expressões que muitos falam, mas não conhecem. É isso, salvo pelo gongo. Você já foi salvo pelo gongo? Talvez não nessas duas situações, mas com certeza todos nós fomos salvos pelo gongo em algum momento. É isso, e agora nós vamos procurar mais esclarecimentos de alguns e-mails que nos chegaram, vamos atender mais pessoas e até o próximo programa Coisas das Antigas no canal Histórias ou Histórias. Até lá!